Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito do empate do Palmeiras contra o Santo André. Realmente o Palmeiras optou por estar com uma formação de um time misto. Eu creio que o Palmeiras deve estar poupando alguns jogadores porque no domingo vai ter o clássico contra o Corinthians, clássico extremamente importante para o Palmeiras pela questão da rivalidade e que também o Palmeiras pode ajudar a tirar o Corinthians das quartas de final. Então eu creio que o Abel deve estar pensando nisso e ele optou por um time misto. O Palmeiras inicialmente teve algumas dificuldades, o Santo André veio bem, teve até algumas oportunidades, inclusive uma na cara do gol, o Everton acaba conseguindo defender a bola, mas o Santo André, na minha visão, surpreendeu positivamente nesse início. Eu não achava que o Santo André poderia causar tanto trabalho ao Palmeiras, porém aconteceu, especialmente no primeiro tempo. Mas no primeiro tempo nós também tivemos um Palmeiras que teve algumas jogadas boas, tivemos algumas jogadas de pressão. Eu quero destacar um cruzamento que houve no primeiro tempo do Caio Paulista para o Flaco Lopes. E o Flaco Lopes acaba perdendo a oportunidade embaixo do gol. Eu creio que a bola até veio um pouco atrás do Flaco Lopes, ele não estava com o corpo 100% correto para fazer a finalização, mas mesmo assim acabou sendo uma boa oportunidade. Só que no início do segundo tempo nós tivemos essa jogada novamente e dessa vez deu certo. O Caio Paulista cruza e o Flaco Lopes consegue fazer o gol do Palmeiras. O Flaco Lopes que vinha jogando muito bem, estava criando várias oportunidades. O Flaco Lopes que, da minha visão, apesar dele perder alguns gols, ele acaba dando uma presença de área que eu ainda não tinha visto no Palmeiras, nessa jogada de bola aérea, nessa jogada de você ter um centroavante de origem. Então, na minha visão, no início desse ano, ele vem provando ser um jogador que pode ajudar muito o Palmeiras nessa temporada. Creio que esse início de temporada é o melhor início, é a melhor fase do Flaco Lopes com a camisa do Palmeiras. Então, eu creio que aos poucos ele vai mostrando seu valor para o Abel Ferreira. Ele que teve ainda mais duas chances, sendo que uma foi num escanteio, em que ele dá uma cabeçada e o goleiro acaba fazendo uma defesaça. Realmente, naquele momento, o Palmeiras estava com um grande volume de jogo, porém, logo depois, o Abel fez algumas substituições. E eu creio que o Palmeiras se desorganizou devido a essas substituições. O Palmeiras que vinha muito bem, estava com o jogo bem encaixado, acabou ficando um pouco desorganizado após essas substituições. Aí nós tivemos um lance de cabeça, onde o Everton realmente faz um milagre numa bola cabeceada pelo atacante do Santo André. O Everton vai lá e faz uma grande defesa realmente, porém, dessa jogada se origina um escanteio e desse escanteio se origina o gol de empate do Santo André. Realmente é um empate que é muito lamentável para o Palmeiras, porque o Palmeiras teve volume de jogo para fazer 2 e até 3, e é como diz o treinador Muricy Ramalho, a bola pune. Se você não faz o que tem que ser feito quando você tem a oportunidade, muitas das vezes você acaba levando o empate ou até perdendo o jogo, como aconteceu com o Palmeiras. O Santo André vai lá, consegue um empate importante para o Santo André, que era o lanterna até esse jogo contra o Palmeiras, ainda está numa situação muito complicada, está com 3 pontos, mas para o Santo André foi um resultado realmente espetacular. E o Palmeiras tem muito a lamentar porque na fase geral, o Palmeiras poderia estar chegando na liderança, e lembrando sempre que quem lidera a classificação geral pode decidir todos os jogos em casa, então é importantíssimo que o Palmeiras se classifique em primeiro lugar para poder ter essa vantagem, só que não pode perder pontos contra adversários que estão um nível bem abaixo do Palmeiras, como era o caso de hoje do Santo André. O Santo André, na classificação geral, estava na lanterna, e o Palmeiras podendo assumir a liderança geral, é o tipo de jogo que mesmo que você não jogue bem, você tem que pelo menos vencer. E infelizmente não foi o que o Palmeiras fez. O Palmeiras deixa aí escapar 2 pontos, que podem fazer muita falta caso o Palmeiras não consiga o primeiro lugar na classificação geral. E é algo de se repensar também na questão que a gente sempre vem falando, que o Palmeiras necessita ter um pouco mais de banco, ter um banco um pouco mais qualificado. Porque quando você olha para o banco de reservas e você tem jogador de qualidade, mas que são jogadores muito jovens, aí fica um pouco mais difícil de você
confiar na hora das substituições. Então é necessário você contratar alguns jogadores um pouco mais experientes para compor esse elenco. Eu creio que o Palmeiras vai tentar esse tipo de contratação na janela do meio do ano. Porém, até aí o Palmeiras vai precisar de um pouco mais dos meninos da base realmente para poder estar fazendo essas mudanças durante a partida. É de se lamentar esse empate, porém, o Palmeiras ainda está muito bem colocado, é o primeiro do seu grupo, vai se classificar com uma certa tranquilidade, creio eu. Porém, fica a lição de não perder pontos para times que estão muito abaixo. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.